Olá, meu nome é Natália Mello, sou psicóloga e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: você acredita que existe vida após o burnout? Nesse aforismo 30, nós vamos falar sobre 6 tópicos, 6 fragmentos. O primeiro fragmento, para além do divã, diversificando o tratamento do burnout. No segundo fragmento, o papel das organizações, estratégias corporativas contra o esgotamento. No terceiro fragmento, reconhecendo outras formas de esgotamento. No quarto, mudança social como cura, repensando o ambiente de trabalho. No quinto, construindo um estilo de vida sustentável, encontre a sua própria narrativa. E no sexto, ressurgindo das cinzas, existe vida após o burnout? Antes da gente começar o nosso primeiro fragmento, é importante indicar que não existe um único padrão de tratamento. Então, o que nós precisamos levar em conta é o bem-estar do paciente e do que ele necessita naquele momento. Então, o bem-estar como um todo precisa ser levado em consideração e cabe ao psicólogo entender qual a melhor abordagem naquele caso, se ele consegue abraçar o caso do paciente com a abordagem de escolha, seja ela terapia cognitivo-comportamental, humanista, psicanálise, ou se ele precisa indicar o paciente para um outro clínico. No caso do burnout, especialmente dito, é necessário mobilizar as esferas individual, social e profissional do paciente. Então, não é possível realizar um único tratamento, e sim precisa ser um tratamento focado no paciente e em formato de que ele também avance para as outras áreas da sua vida, como a área social e a área de trabalho. É interessante perceber que não é somente o indivíduo que adoeceu, mas todo o seu entorno adoeceu e todo o seu entorno precisa ser levado em consideração no momento do tratamento. Então, isso vai mobilizar muito além do divã. É um tratamento que vai falar muito além do paciente na sua frente. Vai abordar também as outras esferas de vida dele e como essas outras esferas também precisam ser modificadas. Dantas, Batista e Sobral, em um artigo de 2022, indicam que o tratamento ele passa por auxílio farmacológico, mudanças no estilo de vida, encontro com técnicas de relaxamento como yoga, mindfulness e técnicas de respiração, mudança na convivência com os colegas de trabalho e sessões de psicoterapia. Inclusive, uma boa técnica que nós vamos abordar a partir desse momento seria a técnica do coping, que ensina ao paciente melhores formas de lidar com situações estressoras e começar a entender o princípio da autorregulação emocional. Algumas revisões literárias sugerem que o coping possui 2 esferas e é uma das melhores estratégias de manejo para o burnout. A primeira esfera do coping é focar no problema. Então, envolve lidar diretamente com o problema e com a fonte do estresse. Isso pode fazer com que o paciente entenda que a tomada de decisão, a resolução de problemas de uma maneira prática, é um jeito do paciente conter o estresse realmente no ambiente de trabalho. Então, ele precisa aprender medidas concretas para lidar com a situação estressante, ou até mesmo buscar novas informações para que ele consiga lidar com o problema de forma mais eficaz, de maneira mais prática. E uma segunda esfera do coping envolve focar na emoção. Então, lidar com as emoções relacionadas com o estresse, incluindo técnicas de relaxamento, meditações, mindfulness, exercícios de respiração e buscar apoio emocional em outras esferas da vida, como na vida afetiva, amorosa e familiar. Hobbies e atividades recreativas também são muito bem-vindos nesse momento do tratamento. E, em outras palavras, o paciente ele precisa aprender novas formas de autorregulação emocional e novas formas de prazer. Então, ele tem que encontrar prazer em outras atividades que não seja atividade laboral em si. Müller, Silva e Pesca, em um artigo de 2001, somente indicam que a estratégia de coping para regular as emoções, que é encontrar apoio social,
precisa somente ter um único cuidado, que é evitar buscar esse apoio totalmente nos colegas de trabalho, porque isso pode aumentar as situações estressoras relacionadas ao burnout. As conversas sobre eventos negativos naquele ambiente de trabalho podem não ser conversas acolhedoras, e sim conversas onde o paciente vai entender que ele é passível de punição, ou até mesmo ele começa a ficar paranoico, achando que algum colega de trabalho pode denunciá-lo. Para Sanova e Coelho, um artigo de 2007, existem 4 categorias de coping. Aspectos fisiológicos seria a primeira categoria, com práticas de exercício físico e relaxamento, por exemplo. Sistema de apoio seria a segunda categoria, que é conversas produtivas com pessoas e grupos espirituais também. Em um terceiro momento, trabalho voluntário, ou seja, o paciente ele vai se envolver em atividades de recreação, hobbies e buscar um tempo de qualidade onde ele consiga ver a diferença na sociedade, entender que o trabalho dele também pode ser visto como positivo. E um quarto momento seria a habilidade interpessoal e de autocontrole, como o desenvolvimento de humor e desenvolvimento de otimismo. Essas ações de coping, elas podem variar de acordo com os problemas do paciente e das suas habilidades sociais. Existem pacientes que são mais ou menos assertivos, então a estratégia ela precisa se modular no que de fato ele precisa naquele momento. Atenção, assertividade, comunicação, psicoeducação, relacionamento interpessoal, conhecimento sobre autocuidado físico, emocional, trabalho em equipe, limites pessoais e outras situações são estratégias também relacionadas ao manejo do estresse e do burnout. Entender o esquema disfuncional que mantém o paciente preso àquele ambiente de trabalho e àquele padrão de vida também é interessante para um melhor tratamento. A terapia dos esquemas ela foi criada por Jeffrey Young, que se baseou na terapia cognitivo-comportamental com outras técnicas psicoterápicas. Essa abordagem envolve identificar e modificar esquemas mentais disfuncionais com a finalidade do sujeito perceber a si mesmo, ao outro e ao mundo exterior com mais clareza e com menos pensamentos disfuncionais. Em pacientes com burnout, é interessante entender justamente quais esquemas estão relacionados com o problema central, que é o estresse no trabalho, e quais são as estratégias de enfrentamento disponíveis que ele, como um adulto saudável, possui. É necessário estabelecer novas metas funcionais, reestruturar crenças irracionais que muitas vezes são baseadas nesses esquemas disfuncionais e também ajustar uma melhor visão de vida. É importante indicar que os esquemas disfuncionais eles não podem ser completamente cerrados, então não existe isso de esquema cancelado, vamos acabar com esse esquema. Na verdade, ele existe, ele está presente em quem o sujeito é e na sua personalidade. Cabe ao psicólogo saber ensinar ao paciente como lidar de uma forma mais produtiva com esse esquema e saber em quais momentos esse esquema ele se torna problemático. No próximo fragmento, nós vamos entender agora o papel da organização. O que as organizações, o que as empresas podem fazer para cessar o problema do burnout dentro do seu ambiente de trabalho. Se não cessar, pelo menos regular esse ambiente de trabalho para que mais colaboradores não adoeçam. Então eu vejo vocês no próximo fragmento.